Por favor, pode prosseguir. Com essas mudanças que houve, né, do comando do país, a gente vem sentindo aqui que tem mais liberdade para fazer algumas coisas, né, mas não ficou tudo liberado, né? Então o pessoal não precisa ficar preocupado que não vai ser vender arma assim no balcão assim de qualquer loja de esquina. Vai ser o faroeste, né, doutor? Não vai ser assim. Ainda assim, um fato interessante o Velho Oeste tinha estatísticas criminais muito menores do que nós temos hoje no Brasil. Nunca chegou a ser aquilo que é retratado nos filmes, né? Que como as pessoas costumavam realmente andar armadas, o bandido também não é louco, não é suicida. Ele não vai chegar sabendo que naquele bar tem um monte de gente armada e vai tentar fazer alguma coisa naquele bar. Não é assim que funciona, né? Uhum. Então, cara, se existe uma sociedade extremamente armada, os bandidos continuam bandidos, porém praticando crimes menos violentos. Eles vão fazer furtos, eles vão fazer, às vezes, invasão domiciliar para tentar furtar alguma coisa, né? Então, não vai ser esse bang-bang que o pessoal está imaginando que vai ser. Tá? Muito bem. Então, agora já estamos preparando aqui o nosso cenário, né? E vamos já começar a tocar nesse assunto. Agora nós temos a parte jurídica aqui também para tratar deste assunto, que é o armamento. Portanto, nós tivemos um decreto do presidente Jair Bolsonaro, que... Tudo bem, querido? Bom dia. O presidente Jair Bolsonaro assina um decreto onde ele libera a posse e o porte de arma, mas não é simplesmente uma liberação, né? Tem todo um conceito por trás disso, tem toda uma série de regras que devem ser seguidas para que possa realmente a pessoa ter o direito à posse e porte de armas. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, e é sobre isso que a gente vai tratar neste programa e a partir de agora. Estamos recebendo aqui também o Dr. Choi, vai ver a parte legal, né? Vamos falar da legalidade disso. Choi, que é presidente hoje da OAB, pela segunda vez, né? Pela segunda vez. Muito bem. Então, pela segunda vez tem aí Vamos só liberar o microfone do... Ok? Não, ainda não. Aí. Bom dia. Doutor Choi. Tudo certinho? Bom dia, Cid. E aí estamos aqui para contribuir com esse maravilhoso debate, cercado de pessoas sensacionais, toda a Graça Pro, toda a Daniel Parque. Vai falar um pouquinho sobre essa questão do armamento. Prazer grande estar com vocês aqui, viu? E vamos começar, a gente não vai perder tempo não, né? Eu já começo perguntando Certo. Que o decreto do presidente Bolsonaro, ele trabalha o direito à posse, né? E trabalha com regras não muito claras, apesar de que deveria ser mais rigoroso, o direito ao porte. Então, eu queria que ou o doutor Parque ou o doutor Choi pudesse estar fazendo uma intervenção nesse sentido, ou seja, trabalhando essa diferença e dizer por que o decreto não deixou regras claras em relação ao direito ao porte. As regras claras que a senhora está citando, elas já existiam, né, do Estatuto do Desarmamento, na Lei 10.826. O que acontece agora com o decreto é corrigir algumas incoerências que o Estatuto do Desarmamento trouxe em voga, né? O que aconteceu foi o seguinte: existem todas as prerrogativas e existem todos os pré-requisitos. São duas coisas separadas, tá? Os pré-requisitos quais são? Idade, tem que ser acima de 21 anos para poder ter Portar ou ter posse? Desculpa, Era comprar arma. 25, agora ele desce para 21. Perfeito. São um dos pré-requisitos, no caso. A pessoa tem que ter ocupação lícita, portanto, não é uma pessoa desocupada, uma pessoa que está no mundo da bandidagem que vai poder comprar uma arma legalizada. Tem que ter uma A residência desocupação fixa. não significa que ele esteja no mundo da bandidagem, né? Não doutor? necessariamente, mas a pessoa tendo uma ocupação lícita é facilmente localizada, é facilmente verificado os antecedentes da pessoa, né? Então, não vai ser uma pessoa que a gente não saiba onde ela mora, qual é o círculo de convívio dela. Então, antigamente, como é que funcionava? O delegado da Polícia Civil daquela região que a pessoa morava fazia lá as considerações em relação àquela pessoa, verificava-se, né? Obviamente, naquela época não existia ali o sistema integrado da polícia, né, em relação às ocorrências. Então, o delegado tinha mais condições de verificar o histórico criminal da pessoa e o meio onde a pessoa convivia. Então, se uma pessoa conhecidamente já havia aplicado golpes ou tinha algum problema com a polícia ou um problema com a justiça, obviamente o delegado ele ia negar, né? Só que hoje como é que tá?
um cidadão lá de Tabatinga, lá da fronteira lá, precisa vir até que até que Manaus, né, que uma cidade interiorana e tal, precisa vir até a superintendência da Polícia Federal aqui para requerer o porte. Então só essa distância já elimina qualquer possibilidade da pessoa, porque às vezes a pessoa não tem condições financeiras de vir até a capital, né, para poder pleitear o porte. E os outros pré-requisitos quais são? Teste psicológico, a pessoa precisa ter condições mentais, né, ali de capacidade para poder ter a arma, no caso. A gente não está falando nem do porte, né? Está falando somente da posse. E ainda tem que ter o teste de tiro. A pessoa tem que saber manusear um armamento e tem que ter condições ali, fazer uma pontuação acima de 70% do alvo lá, a 5 metros e a 7 metros. Então, tem vários pré-requisitos. Se a pessoa não consegue preencher todos os pré-requisitos, aí além disso tem 4 tipos de antecedentes. Antecedentes criminais, no caso, esfera estadual, esfera federal. Municipal, na certa? Municipal não, é o militar, Tribunal Militar e o eleitoral. Então, se ela estiver devendo para a justiça nesses 4 níveis, a pessoa não consegue também, né? Não vai preencher os pré-requisitos. Aí também nós temos agora a prerrogativa. O que o decreto faz é corrigir as prerrogativas. Então, os pré-requisitos continuam, né? Somente com a questão da idade, que agora está querendo ser mudado, né? De 25 para 21 anos. Né? E agora a prerrogativa qual é? Se a pessoa trabalha com segurança, né? O decreto lá são 27 páginas, tá? É muita coisa para digerir realmente. Né? Mas, Aliás, pouquíssimas pessoas leram esse decreto. Eu acredito que sim, tá? Você vai ver lá, os senhores vão ver nos canais do YouTube, sites especializados, o pessoal destrinchando o que realmente está no decreto, o que é, o que não é. E o que não é facilitar, não facilitou. Só o que era impossível, às vezes, porque ficava a cargo do superintendente da Polícia Federal, o delegado da Polícia Federal, tirou essa proibição ali que existia implícita, porque era tão difícil que a pessoa já nem tentava, né, o pleitear a posse ou o porte. Aí agora tirou-se isso porque a prerrogativa já está preenchendo. Por exemplo, hoje a prerrogativa do porte quais são? Ser um membro um agente público, no caso, que trabalha na área de segurança, por exemplo, né, agente penitenciário ou próprio policial, promotores, né? Então existe uma certa prerrogativa, né? Os juízes também. Agora, o cidadão de bem que trabalha na área da segurança, né? Um cidadão comum que trabalha na área de segurança, gestores de segurança, de empresas de segurança, de vigilância, de transporte de valores, são pessoas que estão envolvidas no mesmo risco que agentes públicos, que vão lá atender uma ocorrência, às vezes os bandidos ainda estão na área. Mas isso já existia, né? Existia, mas não era liberado. Por quê? Existia ali uma normativa do Polícia Federal que não liberava. Era do arbítrio do delegado da Polícia Federal falar, não, eu não vou com a cara desse camarada aqui, eu não vou dar o porte para ele. Porque eu acho que ele é perigoso, sem ter ali um embasamento, sem ter ali, sabe, falar, é por conta disso que eu não vou te liberar o porte. Você teve uma ocorrência, você está sendo ameaçado de morte, tudo, mas eu não vou liberar porque eu não vou com a sua cara. Era isso que aconteceu. A grande, Daniel, aí, doutora Graça, primeiramente, bom dia a todos os nossos ouvintes, né? Bom dia. Parece que o debate é tão intimista aqui que nós estamos conversando entre nós, né? Mas tem muita gente aí compartilhando e ouvindo a gente. A grande discussão, eu acho que o grande enfrentamento, até jurídico, que esse decreto vai enfrentar, é porque todas essas condições, inclusive as pessoas que poderiam requerer a posse, né, o porte de arma, que aí o cidadão tem que estar nos ouvindo e entender a diferença, né, de ter uma arma registrada dentro da sua casa, do seu estabelecimento comercial, e a questão do porte, que é a possibilidade de andar com essa arma, né, que é o que o decreto vem tratando. Mas o grande desafio jurídico, doutora Graça, é o instrumento pelo qual isso foi feito. E eu acho que os questionamentos já começaram essa semana, inclusive. Com certeza. Né? Porque o Estatuto do Desarmamento, que previa todas essas condições, é uma lei federal. Né? Enquanto que o decreto, e o papel do decreto é regulamentar, explicar como a lei vai funcionar. Mas me parece que o decreto extrapolou as condições que a lei trazia, trazendo novas condições, novos agentes, né, que podem ter o porte de armas. E aí o decreto é um ato do chefe do Poder Executivo, né? Não passa, né, pelo crivo e o controle do Poder Legislativo como uma lei, né? E repito, lá no Poder Legislativo estão os representantes do povo. Vi ontem algumas entrevistas do presidente afirmando que aquilo era um compromisso de campanha, que tinha que ser feito.
quem quiser que discuta a constitucionalidade, né? Que o judiciário declare inconstitucionalidade, que o legislativo faça a discussão de constitucionalidade, mas está feito, está feito. Eu vi também. E aí me parece uma dificuldade realmente, né? Enquanto que o estatuto prevê, que é uma lei, prevê essas condições, o decreto, e aí o doutor Daniel Parque foi muito feliz em explicar como funciona isso, porque, e aí a população também gera um momento alarmista, né? A gente tem que ter uma preocupação com isso, de não deixar a sociedade, uma sociedade que hoje vive, doutora Graça, tão dividida, né? Isso. Não deixar as pessoas mais alarmadas do que já estão, né? Dizer, olha, todo mundo vai ter arma agora, vai ser um bang-bang nas ruas. Não é isso, né? Você tem uma série de condições para obter uma arma de fogo. O que o decreto fez? Aquilo que era da discricionariedade do delegado do SINARME, da Polícia Federal, de conceder ou não, passou a ser um ato vinculado, preenchidos os requisitos, teste psicológico, de aptidão técnica, as certidões, Doutor, e quem vai dentro fazer daquelas isso? 19 Quem vai fazer profissões... isso é a polícia que vai monitorar essa questão, por exemplo, o teste psicológico. Sim, os instrutores que aplicam as provas de teste, os testes de tiro, são credenciados pela Polícia Federal. A Polícia Federal que vai cobrar deles, né, as manobras, os disparos que são feitos ali, a Polícia Federal cobra. Da mesma forma que o teste psicológico também é conduzido por um psicólogo credenciado pela Polícia Federal. Então, ok. não é qualquer um que vai ter acesso à arma. Pessoas que passaram por profissionais credenciados pela Polícia Federal que vão poder pleitear ali a posse e o porte de armas. Agora, eu queria saber quem que tem os números em relação aos países onde existe a liberação, né? As pessoas podem portar arma e eu não sei se é o senhor que tem esses números, que o número da criminalidade é alarmante, como as pessoas imaginam ou não? No Brasil, Não, falo em outros países onde é a liberação. olha, onde há liberação, são países muito menos violentos do que o Brasil. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Honduras, por exemplo, que é proibido o porte de arma, é proibido a venda de arma para cidadão. Lá está na casa de 50 e poucos assassinatos por 100 mil habitantes. Aqui no Brasil a gente está na casa dos 24, se não me falha a memória. 24 a cada 100 mil habitantes. É uma guerrinha, né, básica. A gente poderia estar muito pior, né? Só que em números absolutos, por conta do tamanho do nosso país, nós somos realmente um dos países mais violentos. A gente deve estar ali no top 5, top 10 dos países mais violentos. Inclui-se Venezuela, inclui-se República Dominicana, né? Países Não dá para fugir de que existe realmente uma guerra interna aqui, não é isso? Olha, uma guerra contra o tráfico de droga, contra aliás, o narcotráfico está muito pesado. Inclusive com o tráfico de armas. sim. Mas a gente também tem que ter em mente que o crime organizado não usa arma registrada, tá, senhores? Assim, claro, acho que claro. ninguém pode iludir ninguém aqui dizendo que, olha, o fato de que há uma flexibilização, uma abertura para maior aquisição de armas e porte de armas não vai significar, e aqui quero registrar que esse decreto não pode ser entendido como uma política de segurança pública. Não é. Isso Sim, não com é uma certeza, não política é. de segurança pública. Mas é um dos instrumentos da política de segurança pública. Não, aí que tá. Meu filho, Deixa eu doutor só- Daniel, eu quero lhe dizer o seguinte, eu entendo que uma política, por exemplo, seja de assistência social, seja de educação, ela tem vários vieses. Dentre esses vieses, por exemplo, na política de assistência social, eu tenho os serviços de ponta, eu tenho as normas legislativas, eu tenho a caracterização de um público, eu tenho um monte de atividades que formam essa política de segurança, ou de assistência. A mesma coisa é a política de segurança pública, Tá, não vamos lá. é? A segurança pública e defesa, direitos, né? São duas coisas diferentes. Por quê? Segurança pública é uma coisa que a gente espera que o Estado faça pela gente. Com certeza. Por exemplo, patrulhamento nas Porque ruas. agora parece que a gente é que vai ter que fazer, né? Não necessariamente, porque uma coisa não substitui a outra. Não é porque todos os cidadãos estão andando armados que vai deixar de existir polícia. Não é. São duas coisas que andam Mas em o senhor paralelo. concorda comigo que passa esse entendimento? Ou seja, Pois é. segurança é um dever do Estado, não é isso, doutor Choi? É um dever do Estado prover a segurança dos seus cidadãos. Vamos lá. Na medida que eu armo esse cidadão, eu libero a posse de arma para esse cidadão, eu posso entender que o Estado está tirando a sua responsabilidade
e passa. Tudo bem, o senhor vai dizer que é senso comum, mas é Não, o que a sim, população porque- pensa. Pois é, O pois é, Estado está justamente. deixando de lado a sua obrigação de prover a segurança pública e está dizendo que, tipo assim, cada um cuide de si. Bom, vamos lá. Vai ser difícil a gente concluir o raciocínio. Não, claro, é porque, Assim, desculpa. 2003, o que foi perguntado para a população? Né? Foi consultado antes de ser decretado lá o Referendo do Estatuto de desarmamento. Foi referendo depois que foi colocado a lei. Foi feito depois, né? Claro. E ainda foi um referendo totalmente enviesado. Perguntaram, vocês querem que a gente proíba a venda das armas? Porque era o que faltava para acabar. Pois é, comércio das armas. esse é O outro... povo disse que não. O povo Mas disse que esse não. é outro recorte. Na época, o referendo, ele só veio regulamentar o comércio de armas. Né? O senhor até falou Como agora. é que a gente vai ter o posse e o porte sem ter o comércio? Você corta pela raiz e Sim, mas acaba eu todo estou o falando que o referendo veio só para isso. Sim, mas por que a gente não pode confundir uma coisa com a outra? Segurança pública é um dever do Estado? Com certeza. É. Público, né? Privado, segurança privada, minha segurança, eu não posso delegar para os outros. Por exemplo, a minha casa está pegando fogo, não é porque existe bombeiros que eu vou deixar de tentar combater o fogo, que eu vou deixar de comprar um hidrante, comprar um extintor. Agora, basicamente o que está acontecendo. Uma analogia bem simples de entender é o seguinte: tem incêndio para todo lado. O dever do Estado é apagar o incêndio. Portanto, o cidadão não pode comprar um extintor. É isso que está acontecendo. Vamos colocar agora para a realidade? Está tendo crime para todo lado. A polícia está em todos os lugares para evitar os crimes. Eu não estou falando nem de pegar o culpado depois, que aí é dever da polícia judiciária. A polícia militar, a polícia de patrulhamento, o dever dela aqui, está presente nas ruas para tentar evitar esses crimes, correto? Policiamento ostensivo. Não, entramos no consenso nisso? De Sim, que claro. o bandido, quando ele não vê a polícia, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar, né, a arma na cabeça do cidadão e vai efetuar um roubo, um assalto à arma armada e tal. Ele vai fazer isso porque ele sabe que é muito difícil da polícia pegar ele. Concorda comigo? Concordamos nisso? Se o cara vai fazer o assalto, ele vai fazer o assalto, vai roubar o cidadão e o cidadão não vai ter como se defender porque ele não tem acesso às armas. Entenderam que isso são duas coisas diferentes? Uhum. Não é porque o Estado fornece, é dever do Estado dar a proteção ao cidadão, que o cidadão não vai ter o direito de se defender. Aí que entra a questão da legítima defesa. O cidadão vai se defender com o quê? Bom, eu entro aqui nessa questão, é o seguinte, eu sempre defendi a ideia de que o braço armado de um país são as polícias. Eu sempre defendi isso, certo? Só que nós chegamos num ponto que a gente não tem como evitar de pensar em realmente ter uma arma. Eu particularmente não quero ter arma em casa. Tenho meus motivos, eu não gosto, nunca fui perito em nada, atirei no tempo de quartel, essas coisas, mas eu não gosto e também eu não recomendaria para ninguém. Agora, tem quem queira realmente fazer a sua segurança pessoal, eu acho que é um direito, né? E isso nos foi tungado esse direito naquele momento em que o país perdeu a sua estrutura, né? Primeiro financeira, depois bélica, né? Os bandidos estão muito mais armados hoje do que a própria polícia, tem armas aí de altíssimo calibre e que é uma coisa de causar espanto, né? A gente vê o Rio de Janeiro, não tem como combater aquilo, o exército não tem como combater. E a gente tem que entender um diferencial também, que é muito importante ter esse entendimento. A Polícia Civil, ela investiga, a Polícia Militar, ela é ostensiva, essa que vai para cima. E o militar das Forças Armadas, esse entra em situação de guerra, que era o que está acontecendo no Rio de Janeiro. E quando a gente fala em guerra, aí não tem mais jeito. Ele está falando que ele vai ali para eliminar um adversário, um bandido. Doutor Chaves, me corrija se estiver errado, por favor, Pois tá? é, Pode é entrar isso que eu queria lhe perguntar. Diante do depoimento do Cid, a lei vem garantir essas situações ou não? Na realidade, o Cid foi muito feliz em falar que o direito do cidadão de bem, e aqui a gente está falando do cidadão de bem, né? Uhum. Até porque o cidadão infrator, ele dificilmente usa uma arma registrada ou tem um porte de arma, posse da arma, né? Então, estamos falando do direito do cidadão de bem de, se quiser, né? Se assim o desejar, comprar e portar uma arma de fogo. Porque a gente tem que lembrar que nós temos todo um sistema em torno disso, né? A concessão, ela não é automática,
os requisitos devem ser preenchidos, se espera que a Polícia Federal, que é responsável por isso, né, o Sinarme, como representantes aqui do Sinarme, intensifique ainda mais o processo de fiscalização sobre os consultórios psicológicos credenciados, os estandes de tiros, os instrutores de tiro credenciados, com relação a essa concessão do porte. Agora, assim, o decreto por si só tem algumas redações muito difíceis, assim, não muito claros. Vou te dar um exemplo, Graça, dos advogados. Né? Já há uma dúvida dentro da advocacia, porque o decreto fala dos profissionais advogados, mas que está dentro de um parágrafo que fala dos servidores públicos. Então, essa regra... misturou um pouco, né? A efetiva necessidade, que é o que sempre se discutiu, né? Porque até então você preenche uma declaração de efetiva necessidade, você tem que demonstrar para a Polícia Federal risco real, né? Não é risco potencial, porque eu sou advogado criminalista e eu posso ser alvejado, não. Até então era uma declaração de necessidade e risco real. Eu fui assaltado, já fui ameaçado, tem um boletim de ocorrência número tal, eu sempre tive que demonstrar isso, né? E o decreto diz que hoje basta que o cidadão exerça, por exemplo, Cid, o jornalista policial, né? Puxando a brasa aqui para o jornalista, tirando um pouquinho da advocacia. Basta que ele seja jornalista policial para que a Polícia Federal não tenha mais essa discricionariedade de negar ou conceder. Agora, até para os advogados está essa grande dúvida, viu, Graça, sobre o conteúdo do decreto, porque o decreto, quando fala dos advogados, e aqui nós estamos falando de 1.100.000 advogados brasileiros, não significa dizer que 1.100.000 pessoas vão estar armadas, muita gente não quer, e quem não quer tem que ser respeitado. Claro. Para aqueles que querem ter arma, vão se submeter a todo esse processo para concessão. Mas se refere à advocacia como um todo, porque há um reconhecimento pelo decreto, e assim, mais uma vez batendo nessa situação do instrumento, né? O decreto, um ato do presidente da República, sem essa discussão ampla com o Congresso Nacional, como o Estatuto do Armamento é uma lei. Me parece que o decreto extrapola, sim, o conteúdo, e eu não vou... as discussões já começaram no dia seguinte à promulgação do decreto. Então, fatalmente, isso vai ser discutido no Supremo, no Congresso. Mas a grande dúvida é se isso atinge apenas os advogados servidores públicos, porque o advogado está dentro do parágrafo dos agentes públicos, ou se atinge todos os advogados. Então, assim, esse decreto, com certeza, assim, tem algumas dificuldades de redação, mas reconheceu aí 19, acho que são 19 atividades profissionais que são entendidas como atividades de risco para fins da concessão do porte de arma. O senhor me consegue falar só um minuto, doutor Sandro? Coisa rápida até. A questão da pessoa ter uma arma em casa, eu volto a insistir nisso, não significa dizer que vai sair todo mundo se matando aqui. Eu quero tocar bem nesse ponto, porque a gente sabe muito bem que quem tem uma arma também não fica manuseando uma arma aleatoriamente, né? A gente sabe que as pessoas têm um certo cuidado. E outra, tem que haver um rigor, sim, né, quanto à questão psicológica para a pessoa que vai portar ou manusear uma arma de fogo. Até porque a gente vê que... Aliás, isso é um item que todo mundo toca, né? Aí, do trânsito, o cara, besteira, já briga, já discute. Imagina com uma arma de fogo na mão. Não é bem assim. E Cid, ele pode pegar o carro e atropelar também a pessoa, né? Se a gente for parar para pensar que arma é um instrumento para matar, o carro também sim, né? Faca. Até 2003, o porte era liberado para qualquer cidadão. E não acontecia isso, não tinha essa monstruosidade toda, né? Tem até dados para falar a respeito disso. Então a gente vai voltar com esses dados depois, tá, doutor? Perfeito. Doutor Sandro, por gentileza. Doutor Choi, só para esclarecer mais para os nossos ouvintes, essas profissões de riscos que foram reconhecidas no decreto, isso não significa que o advogado ou qualquer outra profissão que for reconhecida no decreto não vai ter que atender aqueles critérios de teste psicológico, de certidões, eles vão também passar por esse processo, independente de... Exatamente. O que mudou de antes e depois do decreto? Mudou antes e agora também a toda a submissão dos mesmos testes, aptidão, teste psicológico, certidões. Só que o que acontecia até então?
Esses profissionais chegavam à Polícia Federal com toda essa documentação, aprovado, apto e tudo mais, e era um ato do delegado discricionário dizer, não, está negado, sem necessidade, inclusive, de fundamentação. Está negado porque está negado. Inclusive, o índice de concessão de portes de arma até então é baixíssimo, né? Tem alguns números de 2017, eu não tenho os mais recentes, tá? Porque isso não é amplamente divulgado, né? Mas em 2017, aqui no estado do Amazonas, foram concedidos 11 portes. 11 portes. Sim. Né? E nós temos aqui no universo aqui do Amazonas mais ou menos 6 mil registros de arma de fogo pela Polícia Federal. Então é baixíssimo. O pessoal está preocupado com a coisa errada. Eles deviam estar preocupados com as armas ilegais, não com as armas legais. Né? E que vai aumentar... Não é esse detalhe que a gente mas discute é tanto? isso. Onde é que estava o governo que desarmou o povo e não desarmou os bandidos? Aí é que está o erro o grande barato é esse. É que precisa ser discutido com mais amplitude isso. Né? Desarmaram as pessoas. Algo engraçado. Não tem como. Não tem como desarmar 100% da bandidagem, Sim. porque o Brasil é um país continental, Dá gente. mais São mais de 6 mil quilômetros de Claro. fronteira. Não tem como. É impossível. É humanamente impossível. O Trump não quer construir um muro lá nos Estados Unidos com o México. Vai resolver alguma coisa lá? Porque botou um muro lá, vai parar que de não. tráfico, vai parar. Claro que não. Não vai parar, não vai resolver. Não é fechando as fronteiras que a gente vai conseguir resolver isso, porque tem muito território não mapeado ainda, né? Nas fronteiras com os outros países. Peru, Especialmente aqui na região do Bolívia, Amazonas, né? Exatamente. então, o que acontece não adianta a gente tentar bloquear a entrada das armas. O que a gente está querendo fazer, o que o decreto, na verdade, corrigiu foi dar ao cidadão de bem a capacidade de se proteger do bandido. A gente não está tirando da polícia O seu dever, né? o dever de proteger o cidadão. Vai continuar protegendo o cidadão fazendo a parte dela, fazendo o Até patrulhamento, porque- investigando. Houve E a uma preocupação que a doutora Graça Prola colocou aqui é fundamental. Isso não significa dizer que o poder público vá terceirizar a política de segurança pública para o cidadão. Né? Eu acho que essa preocupação que a doutora Graça colocou é importante. Né? Não significa dizer que o cidadão é armado, que o poder público vai poder agora dizer que não, agora a responsabilidade da proteção da sua propriedade é exclusivamente do cidadão. Isso é uma coisa que deve ser completamente dissociada da outra, né? Os investimentos na segurança pública devem ser intensificados, né? O fato da concessão da posse, do porte de armas, deve ser entendido como um direito, né? Um direito do cidadão, um direito de propriedade, um direito... e aí, mais uma vez, o Daniel colocou um tema que é importante, que a própria legislação hoje, quando fala da pessoa que detém o porte de arma, não significa dizer que a pessoa pode sair ostensivamente com essa arma. Porte né? velado. Exatamente, o porte é velado, ele não pode frequentar locais públicos, boates, Não pode casas beber. de show, beber, estar em estádios, né? Uma série de restrições para que de responsabilidade por um direito, por exercício de um direito que lhe foi concedido. Mas o senhor concorda? São 27 páginas de decreto, tá? E ele fala também a respeito das responsabilidades de quem vai ter o porte da arma. Se essa pessoa cometer um crime, né, a própria Estatuto de Desarmamento já falava que haveria aumento de 1/3 da pena em relação ao cidadão comum, né? Vamos supor que um bandido que não tenha nada, não seja atirador esportivo, que não seja colecionador, né? Que esteja lá, comete o crime, o cara vai responder por um ano de pena, mais ou menos. E o atirador, ou o colecionador, ou o caçador, hoje, pela termos da lei 10.826, essa pessoa vai estar respondendo pelo 1 ano e mais 1/3, porque é agravante que ele conhecia as leis. Ele era do meio, conhecia, então a responsabilidade aumenta também. E se a pessoa que tem a posse e o porte da arma cometer um crime utilizando essas armas, ele vai se ver ali numa situação que vai ter que se desfazer dessas armas, ele vai perder o direito. Então, tenha certeza numa situação. O atirador, o caçador, o colecionador legalizado, no nosso universo de CAC hoje, são as pessoas que mais respeitam as leis que vocês puderem imaginar. Ele nunca vai fazer nada do tipo, o governo não está autorizado pelo Exército Brasileiro você transitar da sua casa até o stand armado. Ele nunca vai andar armado, então, do stand até a casa dele. Entendeu? Então, esse decreto veio para corrigir algumas incoerências. Se a pessoa já está... Na casa dela tem arma e no stand tem arma, o que faz sentido no trajeto ela possa andar armada também. Doutor Daniel, esse decreto, na verdade, ele foi uma atitude do Poder Executivo, mas foi um decreto que não foi discutido com a sociedade de modo geral e não foi discutido no Congresso. O doutor Chó já se referiu a isso. O que eu acho, e eu queria ouvir a opinião de vocês, apesar de que a gente já tocou isso rapidamente,
é sim, o aumento da posse e do porte de armas vai aumentar a circulação de armas entre a população. Isso não é perigoso? Enquanto eu recebo ali a presidente do aumentar CRES, as que já chegou. armas legalizadas. Aumentar a quantidade de armas legalizadas. E vamos lá. Eu tenho a informação de que a grande maioria dos crimes ocorridos aqui nas últimas décadas foram exatamente com armas legalizadas. Tá, vamos lá, vamos discutir esses números, tá? A gente está falando aí de 94,9% dos crimes de homicídio que não são esclarecidas, tá? Não são esclarecidas. Então a gente está falando do universo de 5% de crimes que foram esclarecidos e foi descoberto que esses crimes realmente Eu só consigo imaginar uma situação onde uma arma registrada tenha sido utilizada num crime e tenha sido descoberto por conta do registro da arma, que a arma estava registrada. O caso do suicídio. O cara se matou e a arma estava lá, então a gente consegue puxar o número e sabe que a arma estava registrada. Todos os outros casos que acontecem ali, assalto, etc., homicídios e tal, que é utilizado uma arma ilegal, como é que a pessoa vai falar para mim que foi utilizada uma arma legal? Sendo que 95% dos crimes não foram solucionados. A grande questão é essa que fica, né? A Graça Prola fala aqui que será que vai aumentar o número de crimes? Mas ninguém conversou com a população quanto à questão do armamento. Ninguém conversou na hora do desarmamento. Não houve uma conversa com a população sobre o desarmamento. E aí facilitou a vida dos bandidos, né? Eu vou discordar da senhora Graça pelo seguinte fato. Quem foi a pessoa que fez o decreto? Presidente. O presidente. Ele foi eleito, correto? Ele é o representante com da população. 53 milhões... Desculpa, quantos milhões de votos foram? Com 40 e poucos milhões de votos. Mais da metade dos votos foram pro Jair Bolsonaro. E o Bolsonaro decretou esse negócio, então ele tem o aval da população que colocou ele lá, porque ele já vem pregando isso aqui há muito tempo, enquanto eles ainda estavam em campanha. Então as pessoas que viram que tá tentando abordar esse assunto há bastante tempo, mas não tá conseguindo porque foi para outro caminho. A gente tem que entender isso. Ele é representante do povo, como foi o Lula quando fez o desarmamento. Perfeito. Então a gente dizer que a população não sabia alguma coisa, não adianta, é bobagem. O representante fez esse ponto. Né? O Estatuto de Desarmamento, a Lei 10.826, em 2003, foi amplamente divulgado por que estava sendo feito aquilo lá. Qual era o objetivo? Eu acho que todos aqui se lembram, né? Era publicado nos jornais, nas revistas, na TV, passava lá o governo federal dizendo a gente está fazendo aqui o Estatuto de Desarmamento para diminuir o índice de violência, que na época ela era na casa de 20 e poucos mil homicídios por ano. 20 mil e poucos homicídios por ano. Hoje, passado praticamente 18 anos que teve essa lei, os números aumentaram, triplicaram. Né? A gente está com 62 mil homicídios por ano. Né? Número de 2014, são 58.500 homicídios em 2014, em 2015, 58.300, né? 2016, 61.500, e 2017 chegou como 63.880 homicídios em um ano. Estatuto de Desarmamento funcionou? Não funcionou para o que ele veio. É o que tinha sido divulgado naquela época. Então, eu aconselho que o ouvinte, né, vá correr atrás de informações. Tem um livro muito interessante que chama Mentira para mim sobre desarmamento. Mentira para mim sobre desarmamento, eu estava falando sobre isso. Mário Quintela e do Benê Barbosa, que é o grande defensor das armas aqui no Brasil atualmente, né? E ele vai explicar tintim por tintim com dados estatísticos, com números, né, para que a pessoa possa verificar se o que a gente está falando é verdade ou não. Né? E o que a gente pede é que a pessoa tenha um pouco de mente aberta para entender o que realmente está acontecendo, que não vai ser esse bang-bang que o pessoal está pensando. Não vão utilizar armas legalizadas para cometer crimes. Os crimes vão continuar sendo utilizados. Bom, tem um detalhezinho bem interessante, que a gente precisa prestar atenção, é que todas as vezes que a gente enxerga um discurso desse tipo, a gente vê que tem uma fonte. A fonte é exatamente o lado oposto, né? A oposição ao governo, fazendo uma grita que realmente é barulhenta, eles sabem fazer isso, né? E estimula a população a achar que realmente vai ser um verdadeiro bang-bang. E muita gente vai nesse embalo, vai nessa ideia, e a gente vê que realmente precisa ser feita alguma coisa. Eu nunca vi alguma coisa errada, ela mudar de alguma forma, sem você mudar as atitudes e os atos que está permeando esse assunto. Então, se não fizer alguma coisa urgentemente, nós vamos ficar realmente à mercê dos bandidos. E o poder de fogo está aumentando, as fronteiras continuam abertas, as armas continuam entrando, e cada vez o poder bélico aumenta mais. Né? A gente verificava que antes era a pistola, era o fuzil, hoje em dia já tem metralhadora, submetralhadora, aquelas armas de potencial de fogo bem maior, né? As bazucas, enfim. O armamento desses caras não tem limite de crescimento. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Dr. Choi,
já falando da questão de legalidade disso tudo que a gente fala aqui, o que pode ser feito hoje, né, para a gente ter um conhecimento mais amplo, assim, o que é legal hoje a gente discutir questão do armamento na possibilidade de um cidadão, vamos lá, ele tem agora a sua arma em casa e ele pode portar essa arma. Até onde o direito enxerga que isso aí vai prever, por exemplo, uma regra de um policial verificou uma batida de carro, alguma coisa de súbito, o cara estava bêbado e tal, ele está armado, ele está portando arma, mas ele tem um porte de arma. Ele pode ser preso? Quais são as regras para isso? Ou nem tanto, ele simplesmente está no meio de uma briga, mas ele está armado lá. E ele pode ser tomada essa arma dele naquele momento? Como é que é feito isso? Bom, primeiro só registrar um trecho aqui da fala do Daniel. Não significa dizer que o presidente da República que foi eleito tem liberdade total para fazer. Não, liberdade total, ninguém nem falou isso. Que bem entender. Não, mas ele quis dizer. Essa legitimidade. Mas ele é representante da população. Ele é representante da população, mas para se submeter às regras do sistema. Exatamente. Né? Então, assim, se há um Estatuto de Desarmamento, que é uma lei, as alterações, né, devem ser feitas também por uma lei. Né? Então, assim, o fato dele ser presidente também não o legitima para aquilo que ele bem entender. Me parece que aquilo ali, que esse decreto é fruto de uma demonstração de cumprimento de promessa de campanha. Como o muro do Trump é a mesma coisa. E aí ele foi lá, fez o decreto, fiz a minha parte, né? Lá na frente, se o Supremo quiser suspender os efeitos, ou o Congresso Nacional exatamente assim que eu vejo editar isso. uma lei em outro sentido, ele vai dizer, ó, lavei minhas mãos, o meu compromisso de campanha eu cumpri, né? Que foi a edição do decreto. Mas, repito, ele não tem a legitimidade dele está limitada ao sistema, né? Deixa eu só fazer um parênteses aí, que eu também entrei nesse embalo dessa fala do doutor Daniel. Eu enxergo o seguinte: ele é o representante público, ele é o representante de uma população, ele está lá presidindo e tal. É evidente que ele vai submeter as regras, é evidente que não é uma decisão dele, não existe decisão monocrática nesse caso, né? Agora, é evidente que o senhor está falando a coisa mais correta, ele está mostrando, olha, isso aqui era a minha proposta, eu cumpri. E não aceitaram. Não aceitaram. E aí não é culpa minha, lógico. Fiz o meu papel. Evidente, né? mas está fazendo certo, ele está fazendo o dever de casa, pelo menos isso. Agora, é evidente, como eu falei, eu não gosto de armamento, eu não quero ter armamento, isso é uma decisão minha. Agora, quem quiser ter, que tenha. Para mim não há problema nenhum, eu tenho certeza absoluta que não vai ser... Se atender todos os critérios, né? Sim, claro, se atender todos os critérios, não tenha dúvida. Né? Mas isso aí eu também acho que não vai virar bang-bang algum, a gente vai ter simplesmente o conforto de ter aquela ideia de que o bandido possivelmente não vai mais entrar na minha casa com a maneira que entra, com a liberdade que tem. Que você tem tem uma arma lá dentro, né? Né? Então, que fique a dúvida, eu acho muito melhor. Porque, pelo amor de Deus, do jeito que tá, meu irmão, o negócio pegou fogo agora. Olha, eu gostaria só de fazer aqui uma colocação. Eu vejo assim que é um assunto extremamente polêmico e vão ter pessoas que vão concordar e vão ter pessoas que vão discordar. Né? Eu vejo assim, vocês sabem o que mais mata no mundo? Acidente de trânsito. Acidente de trânsito. É o que mais mata no mundo. E eu não vejo ninguém estar discutindo a questão da Dando sugestões, né? Não, a questão da aquisição da carteira de motorista. Né? Então, eu vejo assim que a gente precisa dar um tempo para ver como é que as coisas vão evoluir e depois voltar. Agora, acho válido essa discussão, ela tem que ser realmente discutida. Nós vivemos num país democrático, cada um tem que respeitar a opinião do outro, né? E vamos ver o que os fatos vão trazer, né? E aí a gente vai e toma as providências que tem que serem tomadas, né? Agora, sim, é importante também, né? E aí falo como psicólogo, que a população entenda que não é qualquer pessoa que não esteja apta emocionalmente, né, e legalmente, vai poder ter o porte de arma. Perfeito. Né? Então, a avaliação psicológica para ter um porte de arma é extremamente rigorosa. Extremamente rigorosa. Assim como é na questão da carteira de Assim habilitação como é para na questão da motorista. carteira de motorista. E olha aí o resultado. É importante salientar que esse decreto, ele se fundamentou nos dados de 2016 e sem levar em consideração as diferenças regionais,
as diferenças estaduais. Eu penso que ele tem que ser melhor discutido, sim. Ele tem incongruências. É preciso que a gente entenda, e o próprio IPEA diz isso, que lá em 2014, no vigor do Estatuto de Desarmamento, quando a taxa de criminalização por homicídio era de 21,4, que eram as mortes por homicídio, elas caíram para 0,3 com o Estatuto de Desarmamento, em 2014. E aí, quer dizer, vem agora, que foi um instrumento democrático, discutido com a população, discutido no Congresso Nacional e dado a conhecer a essa população. Depois nós tivemos uma escalada do crime, e é importante que se diga também, e eu já falei isso aqui... Você está falando de 2004, né? O Estatuto de Desarmamento aconteceu em 2003 e 2004. Houve uma ligeira queda. Exatamente. Isso é fato. Houve uma ligeira queda, porém não chegou assim de 26 mil para zero. As mortes acontecidas a partir desse período todo de crescimento da violência mesmo, foram, eu falei, com armas registradas e depois subtraídas das pessoas, mas as armas eram registradas. Torno a dizer que aquele referendo de desarmamento foi para o comércio. Penso, doutor Daniel... Eu queria que explicasse para mim como é que a gente chegou nesse número, né, de que a grande maioria das armas eram armas registradas que foram subtraídas, sendo que somente 6% dos homicídios no Brasil são esclarecidos. O estudo do Instituto de Pesquisas Aplicadas, o IPEA. Eles eles fazem os números, e quem vai compilar esses números, às vezes eles têm ideologias de direita, às vezes têm ideologias de esquerda. Todos os estudos que foram publicados pelo Sou da Paz e esses institutos que são contra as armas, você começar a investigar realmente o IPEA não é contra nem a favor. Ele é um instituto de pesquisa, doutor. Bom, eu vou estudar a questão dos números, né, das fontes aí. Antes disso, eu só queria que o senhor me explicasse qual é a diferença entre o atirador esportivo e o outro atirador. O atirador esportivo basicamente é o CAC, né? É a pessoa que detém um CR, Certificado de Registro, emitido pelo Exército Brasileiro, né? Pelo setor de produtos controlados do Exército, e que tem lá o direito a comprar armas para praticar o esporte. Então, o atirador esportivo é aquele que pratica o esporte do tiro, né? E a gente tem ali uma pessoa que tem um posse da arma. Posse da arma, que seria o outro atirador que a senhora estava falando, que basicamente é a pessoa que tem o armamento em casa. Só que até agora a legislação não permitia a pessoa ir nem até o stand para poder fazer a prática do tiro. E o decreto vem com essa questão da quantidade de munição, né? Antes era 50 munições por ano, Sim. E hoje pode comprar 1.000 para calibre restrito e 5.000 para calibres permitidos. Sim. O que aconteceu, então? Você está dando condições ao outro atirador, que no caso que detém a posse pela Polícia Federal, que são somente 6.000 e poucos aqui no estado do Amazonas, né? Ele possa sair da casa dele, ir até o stand, praticar o tiro e poder ter o armamento dele em condições de uso. Porque hoje, com 50 munições, vai me desculpar, mas não dá para fazer nada, não dá para treinar. 50 munições é insuficiente para a pessoa ter condições até de manusear o armamento. Não faz nem a prova da Polícia Federal. Não faz a Polícia Federal, não, justamente. Então o senhor concorda comigo? Se antes esse comércio de armas e munições era, vamos dizer assim, um comércio menos visibilizado, hoje ele passa a ser uma veia de competição, assim, de concorrência, eu diria. Ou seja, o decreto vem beneficiar o comércio, não é? Mas não foi com esse foco de beneficiar o comércio. Não sei. Porque a gente está falando de um universo aí de 19 milhões de pessoas que teriam ali a prerrogativa para solicitar o porte e comprar arma, né, no caso. É um público de 19... É um mercado de 19 milhões de pessoas? Com certeza não. Porque dessas 19 milhões de pessoas, eu imagino que vai ser que nem nos Estados Unidos, 0,5% no caso, né? 0,5%, 0,5% da população que vai realmente correr atrás do porte. Sim. Que é o que acontece. País que é extremamente liberado, nem todo mundo tem porte. A gente está falando, um universo de 100 pessoas, 1 ou 2 no máximo tem porte. É o que vai acontecer aqui no Brasil também, eu acredito. Desculpa, eu... Deixa eu... Apresente. Só um minutinho. Desculpa, Andréa. Nós já estamos com a nossa convidada para a próxima entrevista, que é a Andréa Cavalcante, do Conselho Regional de Serviço Social, presidente atual, e que vem, claro, em nome do coletivo dos assistentes sociais que serão comemorados e celebrados no dia 15 de maio, que é a data da nossa profissão. Ela estará discorrendo depois sobre
o panorama do serviço social no estado do Amazonas. Mas a palavra é sua, pode interagir à vontade. É o mal de assistente social, né, Graça? Eu não Puxa poderia só um pouco mais o deixar microfone de- para ti, por favor. Eu não poderia deixar de contribuir, né, nesse debate, Claro. né? Eu gosto muito de falar, então vamos lá. Doutor, a Graça levantou uma situação, né, que ela deve ser pensada mesmo, refletida, que é a questão do comércio. A gente sabe que o governo Bolsonaro, ele é ultraliberal, né? É neoconservador, ele representa a alta burguesia da nossa sociedade. E ele está voltado, sim, para atender os interesses do grande mercado. A gente não pode deixar de entender isso. Então, o que a Graça levanta deve ser, sim, analisado. Outra questão, que eu concordo com o psicólogo, é a questão que as pessoas vão passar por um processo e só vão receber a posse se elas estiverem mentalmente capacitadas. Só que quem vai avaliar? Os Né? psicólogos credenciados Ah, pela Polícia Federal. Hoje, né, segundo pesquisas, aponta que a maioria da sociedade ela vem sofrendo de transtornos mentais, né? Pelo próprio modo de vida, né? A dinâmica de vida que nós temos hoje, as pessoas vêm sofrendo. É o trânsito caótico, isso estressa, o autoestresse às vezes é perturbador. Você está num trânsito caótico, uma briga de trânsito, você se exalta, está com posse de arma, e aí? Isso deve ser pensado, porque nós não estamos, eu acredito dessa forma, que nós não temos cultura, né? O Brasil não tem essa cultura de ter um armamento em casa, ter a posse dessa arma. Posso fazer um parênteses, doutor André? Sim. Olha só, nós tivemos até antes do governo que tirou a questão coibiu a questão da liberação da posse de arma, né? Que foi exatamente no governo Lula. Antes disso não tinha esse bang-bang, as pessoas viviam tranquilamente. Aí nós temos questões a ser analisadas. Por exemplo, houve a liberação da introdução aqui de todas as montadoras de carro do mundo, ao invés de nós trabalharmos o transporte público urbano. O que aconteceu? O inchaço nas ruas de carros. Então, primeira geração de problema está aí, né? A segunda, não houve. Nós precisamos sair exatamente desse ponto. Nós estamos estressados, sim. Mas por quê? Porque nós estamos com medo. Eu tenho muito medo de sair às ruas, eu me preocupo muito com as pessoas que andam de ônibus, porque nós aqui não andamos de ônibus, aqui todo mundo tem seus carros. Então é muito fácil para a gente falar, não, vamos proibir, porque não sei o que, mas vou andar de ônibus. Olha, eu ofereço aí uma carona. Você explicitou uma questão, novamente, que eu retomo a fala da assistente social Graça, Certo. né? Quando ela coloca a questão do mercado. Por que as grandes montadoras chegaram aqui? Expansão do mercado. Se a gente for ver lá na década de 70, quando foi expandir as estradas, o interesse maior era a questão do justamente mercado, do nicho de mercado para consumo dos automóveis. Mas eu acho que foi uma escolha errada. Porque Sim. se nós abríssemos aqui, na verdade, uma forma de trabalharmos ainda melhor o nosso índice de mobilidade urbana, trabalhando melhor os nossos coletivos, eu próprio sou uma pessoa que eu não queria andar de carro. Eu prefiro andar no transporte público coletivo. Porque se você vai para São Paulo, por exemplo, é metrô. Entendeu? Não temos absolutamente nada que modifique isso. As pessoas não gostam, aliás, isso tá aí na cara, está na Europa, a Europa todo mundo está deixando de usar carro e está andando de bicicleta, está andando de qualquer outro tipo de transporte. Houve uma facilitação, e aí sim, também uma questão mercadológica. A gente não pode deixar aqui, dizer, o governo Bolsonaro é mercadológico e tal. Sim, é. Mas o Lula também foi, os outros foram, aliás, todos são. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque senão a gente transforma a conversa numa coisa assim, não pode mais fazer nada, meu. Então a gente está na hora de mudar alguma coisa. Não, é exagero. Isso Mas o exagero está em todo canto, em todas as falas, infelizmente. A gente vive uma sociedade extremamente dividida, né? Isso é algo até fruto de um próximo debate aqui para a gente passar a manhã toda falando sobre isso. É verdade. Nós vivemos uma sociedade muito dividida entre esquerda, direita, Bolsonaro, os não Bolsonaro. Pois é, a gente tem que acabar com isso e pensar, eu acho que pensar juntos. Claro, ela tem que ser apreciada do ponto de vista o que é certo, o que é errado, independente de quem, de onde vem. Eu vejo essa questão do direito ao porte de arma como direito. Né? O meu direito de cidadão de querer ter uma arma.
meu direito, independente de quem seja, da esquerda, da direita, acho que esse cenário ninguém vai ver com arma em supermercado aqui, tranquilizar todo mundo, isso não vai acontecer. Ainda para hoje comprar uma arma é muito complicado, né? Você inicia um processo para comprar uma arma de fogo. Então, assim, eu não vejo a questão como desse maniqueísmo que a sociedade de hoje vive, né? Eu vejo do ponto de vista do direito. Eu quero ter o direito de ter uma arma de fogo, tenho que me submeter às regras. Agora, também acho que a gente tem que ver o sistema, né? Eu também não concordo que isso seja feito por decreto, né? Eu acho que é um processo legislativo, discutir com a sociedade, tramitar um projeto de lei, os representantes do povo ali votando, né? Eu acho que assim, essa submissão às regras que eu acho que deveria existir. Mas o meu direito de querer ter uma arma, um direito meu, não importa se num governo de direita, de esquerda. Acabou que a discussão que o Sandro propôs aqui é mais interessante ainda discutir trânsito, meu irmão. Porque ali é que mata mesmo, não é nem arma, não. E nós Especialmente no Maio Amarelo, exatamente. Pois é. E outra coisa, o erro do Bolsonaro, na minha opinião, o erro dele, o maior erro, talvez, do presidente ultimamente, é essa questão das carteiras de habilitação. Sim. Tem que se repensar isso aí. Soares, e provavelmente, quando a gente for discutir aqui o Maio Amarelo, vai ser uma polêmica, um estrondo, porque Graça Prova vai ser contra carteira de motorista. Porque, não, claro que não. Porque se ela falou que as avaliações psicológicas não servem para ter a carteira de motorista... Naquela comparação que foi feita... Então, não vai ter mais ninguém que vai ter carteira de motorista. Eu queria voltar... Está sendo radical. Com certeza. Muito radical. Radicalismo de todo tipo. Eu não também. É porque eu sou a favor das armas na mão do cidadão de bem, deixe bem claro. Né? Claro. Eu não sou a favor das armas no cidadão na mão do bandido. Eu sou Meu irmão, explica de novo o que é cidadão de bem, que o pessoal hoje em dia é uma loucura. Aquele que conseguia atender todos os pré-requisitos que são difíceis, né? Todos os pré-requisitos, que conseguiu passar pelo teste psicológico, conseguiu fazer o teste de tiro, que não tenha ali nenhum histórico criminal e que tenha uma residência fixa, que tenha uma ocupação lícita. Então, esse cidadão de bem, eu sou a favor que ele tenha uma arma, desde que ele preencha todos os pré-requisitos. Já que entraram agora na seara da questão do trânsito, que o trânsito mata tanto, eu sou realmente sou uma pessoa preocupada com esse decreto em relação à questão de acabar com todos os radares, por exemplo. Por quê? Está sendo extremista. Eu concordo que tem muita morte no trânsito, alguma coisa precisa ser feita. Só que não da forma como está sendo feita, de acabar com todos os radares. Na França, como é que eles fazem para controlar a questão das mortes na estrada? Eles pegaram cidade A, cidade B, tem câmeras inteligentes que lê a placa na cidade A e depois lê na cidade B. Faz um cálculo de tempo. Quanto tempo a pessoa demorou para sair da cidade A à cidade B? Qual foi a velocidade média da pessoa? Foi acima de 100 km por hora? Se aquela estrada é somente para 100 km por hora, então a pessoa vai ser multada por conta dessa... que ela não faz sentido a pessoa ter chegado em menos de 1 hora, né? Nessa distância de A para B, né? Então ela estava acima de 100 km por hora, portanto ela vai ser multada. Agora, botar um radar em cada esquina ali, né? E durante uma ultrapassagem, às vezes eu preciso estar um pouco acima da velocidade ali da estrada, né? Então é incoerente. A forma como ele fez isso aqui foi para tentar resolver a situação de acabar com a indústria das multas. Se fosse somente mercadológico, de querer faturar, de querer... Porque ele deveria ter também pensado, vou manter aqui os radares porque isso aqui gera uma renda, né? Gera o governo fatura com as multas e vai ter gente vendendo as câmeras do radar, vai ter gente instalando as câmeras, vai ter gente dando manutenção. Por que ele abriu mão de tudo isso? A gente está falando de um mercado aí de milhões, né? Quantos milhões, bilhões aí que são gerados em multas de trânsito no Brasil? Né? Então a gente não pode pensar dessa forma. Eu sou a favor do liberalismo também, do neoliberalismo. Deixa eu dar um bom dia aqui para a rapaziada que está nos acompanhando. Dar um bom dia para o Hilário Costa, para a Diane Kelly Marinho Peixoto, a Lauriene Araújo, Romano Júnior, Tata Paz, Adila Lima, um beijo grande, Felipe Júnior, Gustavo Alexandre, Jonas Carvalho, Ananias Barbosa, Ruth Peixoto está lá também, William Santos. Você não mandou um grande beijo para a Ruth, hein? Pois é. Mandou só para a Adila. Eu mandei sim. Ronaldo Castro, aqui o nosso grande amigo jornalista Ronaldo Castro, Sara Valente lá em São Paulo, a Raquel dos Anjos que está em Boa Vista, a Aurélio Moita Júnior, aquele abraço, manda aqui um abraço para todos, Márcio Oliveira, a Nara que está na Espanha, Flávia Messias, Adriano
Só um pouquinho. Adriano Silva também está nos assistindo. Mas, enfim, vai para toda essa turma aqui que nos falta do acompanha. pessoal de Portugal hoje. Portugal Pois não tá é, na linha, hein? rapaz. Portugal, mas daqui a pouco eles aparecem. Vamos lá, continuando. Doutor, desculpe, doutor Daniel, as interferências. Aliás, eu cortei, foi a doutora André que estava falando. Doutora André, me perdoe, viu? Daniel. Daniel mesmo. Daniel, então vamos lá, Daniel. O Bolsonaro, eu não concordo com 100% do que o Bolsonaro fala, tá? Só que a questão das armas, ele está sendo muito bem assessorado, né, pelos parlamentares ao redor dele, né, o Dr. Onyx Lorenzoni, Sérgio Moro também, deve ter sido consultado antes de fazer esse decreto, né? Então, ele vem, na verdade, para corrigir algumas incoerências que foram decretadas ali no Estatuto de Desarmamento em 2003, tá? E o ponto principal o Estatuto de Desarmamento veio para tornar a sociedade mais segura, tirando de circulação as armas. Só que somente afetou o cidadão de bem, não afetou os bandidos. Ninguém chegou para os bandidos e falou assim, agora não pode mais andar armado, não pode, vocês têm que entregar todas as armas, que as armas de vocês são ilegais. Nenhum bandido chegou lá e entregou as armas dele. A grande maioria do desarmamento, né, o Estatuto de Desarmamento foi, a Polícia Federal estava recolhendo as armas lá que estavam sendo entregadas pelo cidadão, a grande maioria tinha registro, né, as armas que estavam registradas para serem entregues para o pessoal da Polícia Federal. Portanto, vem corrigir essa incoerência, né, e o Estatuto de Desarmamento, resultados do Estatuto de Desarmamento, em 2003, 2004, que era na casa de 10, 15, 20 mil homicídios por ano, hoje nós temos 63 mil homicídios por ano. Então, o Estatuto de Desarmamento veio para diminuir a criminalidade? Não diminuiu, não resolveu nada. Tá? Então, o que está sendo revista agora vamos voltar para antes do Estatuto de Desarmamento, tá? Para que o cidadão de bem possa se proteger. Portanto, o bandido vai pensar assim, eu vou fazer o mal para o cidadão de bem, eu posso ser baleado. O bandido não é suicida. Ele pode ser consumidor de drogas, ele pode ter problema, mas ele não é suicida, ele não é doido. Vai fazer o assalto com a certeza que o cidadão vai estar desarmado. Hoje, agora, com a questão da liberação das armas com o porte, você está devolvendo ao cidadão o direito de ter as armas para se defender, e o bandido vai pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa contra o cidadão de bem, que esteja armado. Então, o bandido não vai diminuir a criminalidade em algumas coisas, mas eu acredito piamente que a questão dos homicídios, né, causados por arma de fogo vai diminuir consideravelmente, porque o cidadão ele vai estar se defendendo. Tá? Eu penso ao contrário, doutor Daniel. Por exemplo, no campo da violência doméstica, né, hoje, por exemplo, a resolução do conflito dentro de um panorama de violência homem-mulher, por exemplo, de feminicídio, a primeira coisa é pegar uma arma. Quantas hoje dessas armas são legalizadas? E hoje, com certeza, uma boa parte não é. Mas o cidadão que vai comprar uma arma, a regra é fixada para posse, não para porte. Ou seja, que compra uma de arma, repente vai ficar a mesma coisa. E a resolução do conflito em casa vai se dar com arma de fogo. Fora o perigo que vem trazendo para crianças, para os filhos. Com uma arma dentro de casa, o acesso vai ser mais facilitado para suicídio, para outras situações. Aguarde. Eu penso que... Até por acidentes. Também Pode por ser. acidente doméstico. Quantos Exatamente. acidentes são por ano? Olha, eu não tenho de cabeça agora essa questão. Mas eu acho que são situações para pensar. É um decreto que traz muita preocupação. Não é? Eu acho que a gente precisava ter mais discussão. Ele devia ter sido apreciado, sim, não é? E não uma medida totalitária desse governo que está instalado aí, mas garantir efetivamente que a política de segurança pública tem um pacote aí do ministro da Justiça que não foi verificado ainda. Tem coisas boas que devem ser aproveitadas, sim, não é? Dentro de uma proposta de segurança pública e não uma questão pontual, né, para cumprimento de promessa de campanha, como bem disse aqui o Dr. Choi. Então, nós estamos chegando ao fim dessa primeira parte do programa, não é? Eu vou deixar os microfones à disposição do Dr. Choi e sua, Dr. Daniel, que foi excelente, né? A diferença entre o tiro esportivo e o outro tiro, para mim, foi fundamental, porque eu não conhecia, né, essa questão e não sabia que estava tão organizado isso aqui no estado do Amazonas. Acho que a gente deve, sim, discutir mais e fazer essas analogias com a questão da morte do trânsito, com a morte por arma de fogo. Não é? São crimes que estão aqui acontecendo.
Agora mesmo, no café da manhã, eu lia no jornal que um chapeiro de uma lanchonete foi baleado ao reagir a um assalto. Ele também armado. Quer dizer, então as coisas se mostram... Não sei, eu só li no jornal. Pois é, a questão da legalização não tem. Eu acho que a questão As da armas legalização... não são legalizadas. Um detalhe, e voltando a isso, o governo que está instalado aí, ele não está tomando atitudes monocráticas. Ele está colocando um decreto, e o decreto vai ser aprovado ou não. Isso aí não vai ser a atitude dele, ou a fala dele, não sei se eu estou falando o decreto não passa por aprovação, Cid, é um decreto. É decreto. O decreto já está aí na rua, né? Já está na rua. Só tem um na Polícia Federal. Sim, só tem um Já detalhe. fundamento meu pedido já no decreto. Só tem um detalhe. O Dr. Choi tem toda a razão. Qualquer coisa que tiver de errado em relação a isso vai ser muito discutido. Ele colocou realmente eu vejo o erro nisso, né? Da forma que você colocou, concordo. Da forma que ele apresenta a coisa, né? Certo. Só que não é uma decisão, vai mudar, vamos sofrer algumas mudanças aí, as pessoas não vão deixar passar barato. Não passa nada barato, né, pelo povo. Dr. Choi, suas considerações? Eu queria agradecer aqui o convite, né, de estar aqui com vocês nessa manhã de sábado, um debate de muita qualidade, né? Acho que isso é importante, a gente debater esses grandes temas do país, né? Eu acho que essa questão desse decreto é um dos temas, né? Temos tantos temas palpitantes aí, né? E agradecer o convite, eu acho que essa reflexão a sociedade faz parte, né? Isso é destinado à sociedade, então a sociedade tem que debater, os representantes do povo precisam debater isso, né? Repito, né? Independente desse momento de divisão que a sociedade vive hoje, minha preocupação é com o meu direito de querer, se eu quiser ter uma arma, vou ter uma arma e assim sempre. Queria agradecer aqui, também eu já estava daqui a pouquinho eu vou estar lá na UEA com os meus alunos, já estão pressionando aqui, mandando cadê o professor, chegando lá daqui a pouco, mas muito prazer e aberto aos novos convites, viu? Vamos lhe chamar. Gostei tanto que vamos lhe chamar de novo, estamos aí. Doutor Daniel. Quero agradecer aqui o convite, né, para explicar a respeito do... Né, porque é um assunto tão polêmico que se você não tiver várias pessoas discutindo o tema, a gente não vai sair de lugar nenhum. Né? A questão é, o decreto está valendo, a gente está aguardando agora a instrução normativa da Polícia Federal e também do Exército para que as regras passem a valer, porque nessa semana não mudou nada, continua da forma como estava antes. Né? E o que a gente quer que o pessoal passe a pensar é não somente as armas que tiram as vidas, que são as armas ilegais, tá? Quantas armas salvaram vidas, né? Quantas vidas foram salvas por conta das armas legalizadas, né? Tem um estudo nos Estados Unidos de um pesquisador, eu trouxe aqui o Gary Kleck, né, que trabalha no CDC, que é o controle de doenças contagiosas dos Estados Unidos, que ele fez o levantamento, quantas vezes foram utilizadas armas para a defesa de cidadão. Né? Ele chegou no número de aproximadamente 1,2 milhões de vidas que foram salvas utilizando uma arma de fogo, obviamente registrada, né? uma arma aqui. Agora, sim, ao contrário de que lá também é um país que é liberado, né, a questão do uso da arma, e o aumento das mortes por homicídio foi assustador. Bom, eu gostaria de rever esses números, porém, ainda assim vai ficar somente uma fração dos 64 mil mortes que nós tivemos no Brasil em 2017 e 2018. Tá? Certo, okay. Então, é muito menos, o tamanho do problema que vocês estão colocando aqui é bem infinitamente menor do que realmente ele é. Né? Eu entendo o lado de vocês da questão do suicídio, porque vocês acompanham isso diariamente, Isso. mas no meu dia a dia é o quê? O direito de defesa da propriedade do cidadão de bem. Daquele camarada ter ou não ter o direito de se defender. O governo não pode chegar e falar, você não tem mais o direito de se defender. Se o bandido vier aqui para te matar, você vai ter que morrer. É isso que está acontecendo hoje. Tá? E é essa distorção que o decreto presidencial quer corrigir. Vou deixar uma pergunta para o doutor Sandro responder depois. Doutor Sandro, se uma pessoa quiser se matar, ela vai depender de uma arma de fogo ou ela dá um jeito de fazer isso? Tem muito tantos obrigado. meios, né? O brasileiro é um cidadão muito criativo, tá? Não, eu sei, eu não vou Se responder. ele quiser se suicidar, ele vai ter outros meios ali mais fáceis de se... Porque, imagina que eu quero me matar, eu quero me suicidar. Eu vou comprar uma arma de fogo para isso. Beleza, eu tenho que passar pelo teste psicológico, não vou passar. Às vezes eu tô deprimido porque eu não tenho um emprego, então não vou ter como comprovar uma ocupação lícita. Às vezes eu perdi minha casa, então não tenho uma residência fixa. Então eu não tenho como chegar numa arma de fogo legalizada para poder me matar. Se o cara quiser se matar com uma arma de fogo, o cara vai comprar uma arma ilegal para se matar. Então, suicídio com arma de fogo eu imagino que não vai fazer nenhuma diferença. Acidentes,
O decreto é interessante também nesse sentido, de que liberou menores de idade a irem aos stands de tiro acompanhados de seus responsáveis legais para poder praticar o tiro esportivo. Portanto, ele vai estar instruído em relação ao acidente. Se essa pessoa é instruída a respeito de um certo equipamento, a chance dela se acidentar com aquele equipamento cai consideravelmente. Concorda comigo? Se uma pessoa que não sabe dirigir vai lá, né, ir atrás do volante, a chance dela se acidentar com aquele carro é extremamente alta, concordam? Claro. E se a pessoa está instruída a dirigir aquele equipamento lá, a pessoa sofrer acidente com lá vai ser uma fatalidade. Porém, é muito menos arriscado se a pessoa estiver instruída ou não. É esse ponto, tá? Então, o que eu acredito que aconteceu com o decreto foi de que menores de 18 anos poderiam ir para o stand somente com a medida judicial, o que é custoso, tá? E cria uma barreira, então a pessoa não vai fazer porque dá dor de cabeça, né? E, a partir de agora, existe a previsão legal de que você pode levar, se eu quiser levar meu filho para o stand, eu vou levar meu filho porque está acompanhado comigo, né? Eu vou mostrar para ele, ó, arma é perigoso, tome cuidado com isso, não faça isso, munição para cá, arma para lá, nunca pode ficar junto. Então, o meu filho vai ter condições de manusear uma arma de fogo com segurança. É isso que a gente está pleiteando também, tá? Porque a grande maioria dos acidentes que acontecem são com armas ilegais, né? A pessoa comprou uma arma, deixa escondido lá, a criança vai lá, encontra a arma e acaba se acidentando, né? Então, se essa criança estivesse instruída, eu acredito que seria muito mais difícil essa criança se acidentar, tá? Do meu ponto de vista. Muito obrigada, doutor. Eu quero encerrar a primeira parte desse programa agradecendo os esclarecimentos trazidos pelo doutor Daniel, um especialista, claro, não só no manuseio da arma, mas é um especialista em segurança, Verdade, né? verdade. E o doutor Choi, que nós já conhecemos lá da OAB, uma pessoa que entende do direito como uma ferramenta de garantia de direitos. Então, parabenizar essa primeira parte do programa, que foi maravilhoso. Eu só queria Esperamos fazer aqui contar em uma outras- referência, agradecer aos nossos convidados, né? A gente já está até entrando já na outra, mas eu queria, assim, fazer uma referência aqui à forma como o Dr. Choi, ele fez as colocações dele. Se todos nós fôssemos assim, né, desintoxicados, falássemos o nosso pensamento, sem estar contaminado, porque é o fulano que saiu, ou o fulano que está agora e tal, a gente viveria muito melhor. E seríamos bem mais técnicos, né? Obrigado, doutor. Obrigado, O senhor professor. contribuiu muito. Muito obrigada. Eu estou sentindo falta de vir na Martiniano. Olha, Vamos tomar um café para chamá-la ao Face. eu tô aqui com o Paulo Castro, já entrou aqui também no nosso radar. O Alex Souza, Prola, o Gustavo Prola, tá aqui, né? Que bom, tá em Já Boa deve estar em Boa Vista. Vista, né? A Ludmila Rondon, nossa querida professora Ludmila. Ah, maravilhosa. Né? Ludmila que esteve aqui Sábado sábado passado. passado, né? Olha só. Eu Então, só doutor Choi, tomar brigadíssimo. um momentinho só para divulgar o nosso clube. Por favor. Claro, fica à vontade. Tem um número de contato do WhatsApp do clube que pode adicionar para tirar as dúvidas e tal. O número é DDD 92, né? 9927 38628, tá? 99-273-8628. É clube de quê, É doutor? clube de tiro. Clube de tiro. Olha, isso aí eu já A gente gosto, vai já acho tirar- legal. Vamos lá, Choi. Procura deve estar grande agora, né? Por favor, André. O site é www.catiamazonas.com.br. Doutor Daniel acaba de ceder uma bolsa para Graça Prova. Eu faço convite. Todo final de semana a gente tá lá no clube, né? Que fica no quilômetro 23 da AM 010, depois da barreira, né? E tem a placa lá na entrada do ramal, tá? Se quiser vir, tá convidado. O nosso clube é somente para Acho uma associados. bolsa, Então precisa uma ter o bolsa. convite para a pessoa poder Pra vir, poder tá? entrar, né? Então Tá pode ir certo. lá. a gente Vai lá, mostrar Graça como funciona. Não é esse oba-oba, esse bang-bang que o pessoal tá falando. Não é assim que Não, funciona. não se preocupe, É bem não. organizadinho, tá? Doutor André. Eu invadi o espaço, né? que Não, de Imagina. vocês. imagina. Mas, assim, essa lutar, né, essa discussão, já dizia Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Então, nós precisamos mesmo discutir, trazer Claro. à tona todas essas questões, os pontos divergentes, para a gente pensar depois e alinhar como vamos fazer isso. Perfeito. Parabéns, doutor Choi. Acredito que é assim mesmo que a gente tende ao diálogo, né, colocar os pós e os contras. Né, sem esse afã do ódio que a própria mídia levantou entre governos, né, de direita, de esquerda, enfim. Até porque eu acredito que a gente saiu de um governo que nem era esquerda, né? Eu não acredito mais que o PT era esquerda, né? Ele estava tão associado
há grupos, né, que a gente não pode fazer essa análise tão à Tão esquerda, profundamente, é tão verdade. profunda, mas não é interesse Concordo. agora do quadro, né? Concordo. Mas então, assim, foi muito bom, gratificante para mim participar dessa discussão com vocês e acrescentar, né? A senhora alguma contribuiu coisa muito já. também. E vamos entrar no, Ok. no próximo assunto já, né? Graça Prova vai ter Com uma água, pelo certeza, menos, aqui vamos, pra vai gente ter hoje. uma água, com Pelo certeza. amor de Deus, né? Hoje a gente Vamos foi lá. direto aqui, Uma cara. musiquinha legal Musiquinha aí. legal, vamos lá, música Tirar legal. foto com os convidados. A gente Tirar foto com os volta convidados, né, já Cid? já, Ludmila, Gustavo, Elimar Silva. E voltamos já já no próximo vídeo, tá? Aguenta aí que a gente...